O meu ateísmo, quando eu comecei a praticá-lo, era um ateísmo sociológico. Eu tinha raiva daquele Deus cristão. Eu tinha raiva da maldade no mundo deixada por esse Deus. Eu tinha raiva porque esse Deus permitia que bilionários, né, de outras religiões totalmente diferentes da dele, esbanjassem ouros, torneiras de ouros, pratos de ouro, talher de ouro, né, joias, diamantes, desperdício absurdo de comida e luxo, enquanto que outros, que eram da religião dele, passavam fome, morriam de doenças que poderiam ser curadas com tratamentos simples, mas que faltava-se dinheiro. Inclusive aqui no Brasil, né, nós sempre tivemos aí presidentes, quase todos eles eram cristãos, e deixaram o país sucumbir na fome, sucumbir na miséria. Ou seja, eu via esse Deus cristão como um Deus muito ruim, um Deus que ele não era um Deus justo, era um Deus que adorava as elites, prestigiava as elites e sacrificava o povo. Então o meu ateísmo era um ateísmo sociológico. Mas eu aprofundei na pesquisa, então descobri que de fato eu era um ateu sociológico e que eu ainda tinha uma raiva muito grande de Deus, e minha forma de punir esse Deus era sendo um ateu, falando para ele e para todas as pessoas que eu era ateu. Até que em um certo momento da minha vida eu tive aí uma iluminação. E eu descobri em mim, através dessa iluminação, e que realmente existe alguma coisa muito maior, que a nossa mente humana não foi construída, né, para captar, entender, compreender a dimensão da existência, a dimensão absoluta da existência. E que existe sim no mundo deidades, várias delas, vários seres que não são corpóreos, habitam em outras dimensões e que influenciam a nossa vida. E que nós podemos escolher estar com eles ou não, andar com eles ou não. Que praticamente os deuses não se importam. Os deuses simplesmente não se importam. Nós podemos buscar as suas orientações, sua ajuda. Talvez eles respondam, talvez não respondam. E que os cristãos têm lá a sua egrégora de um deus ou de vários deuses compostos dentro de um único. Os islâmicos também, os hindus, ou seja, os povos lá da Índia, eles cultuam mais de 300 milhões de expressões de divindade. Os tibetanos, por mais que os budistas dizem que não cultuam um Deus, eles cultuam algo que está além da naturalidade, além da matéria. E tudo aquilo, para mim, que está além da matéria é superior à matéria, portanto, pode ser classificado dentro dessa classe de deuses ou demiurgos ou deidades, espíritos transcendentes. E assim eu fui me libertando do jugo. O que é jugo? É corrente. Das correntes da religião. Eu arrebentei essas correntes. Eu arrebentei essas correntes e não sobrevivo mais necessitando provar que eu tenho um Deus que me guia. Porque eu não tenho um, eu tenho vários. Assim eu fui chamado pela espiritualidade para participar deste mundo, o mundo que muito mal chamado aqui na Terra se denominou ocultismo. É o mundo da magia, o mundo da transcendência, o mundo que acende vela, acende incenso, como esse palo santo que eu estou acendendo mais uma vez aqui. Ó, se eu solucei é porque tem entidade perto. Esse mundo tão transcendente que me dá sonhos premonitórios, ele me avisa de coisas que vão acontecer na minha vida para que eu me prepare, às vezes mude o meu destino ou me prepare para enfrentar, me prepara, né, para enfrentar esses novos desafios. O mundo transcendente, ele me prepara para conhecer o futuro. Ele me traz isso em revelações dormindo, em revelações acordado. Ela me traz isso pelas cartas do oráculo da intenção quântica que eu tenho lido tanto para vocês. Ele me traz principalmente em forma de escrita. Me prepara para tudo isso. Isso é do mundo transcendente, do mundo dos deuses, daquilo que nós chamamos de deuses. A espiritualidade me chamou e hoje eu participo de um mundo magístico e hoje eu estou entregue a este mundo magístico. Eu já não sou mais cristão, mas também não tenho raiva dos cristãos. Eu não sou um hindu, eu não sou um islâmico, eu não sou um budista. E trago o que há de melhor dessas expressões de religião e não da religiosidade para a minha vida. Eu consigo fazer caridade, eu consigo fazer bondade para as pessoas. Isso está ligado ali aos conceitos de Maomé, né, quando ele escreve sobre Alá,
sobre as questões de dar esmola, de ajudar as pessoas e não preocupar quanto a isso, ao retorno. Também Jesus Cristo falou um pouco sobre isso, mas o Siddhartha, né, o Siddhartha Gautama, o Buda, fala muito sobre isso. Ele fala que é para ajudar, né? Ele nos incentiva, mas não só ele, homens também, não esses avatares, mas como Marco Aurélio, o imperador estoico, né? Ele fala muito sobre essa autorrealização. Eu não preciso do outro para me realizar, eu não preciso da matéria para me realizar, eu me autorrealizo. Eu tenho consciência da minha existência e da minha finitude, que pode ser agora, pode ser daqui a algum tempinho, um tempão, vai se saber. Quem sabe a gente não tem essa conta, né? Essa conta não é nossa. A nossa existência depende de nós. A nossa finitude depende de um conjunto de fatores. Raras são as pessoas que sabem o dia do seu desencarne, da sua morte, da sua passagem. Eu sei o meu dia e eu estou feliz por isso. Eu tive essa revelação e eu sou extremamente grato e feliz. Eu encaro isso com muitíssima naturalidade, até com uma certa alegria, uma certa ansiedade para saber, é tudo uma ilusão? É como um sono perpétuo, sem sonhos? Ou eu vou encontrar pessoas, circunstâncias, deuses, elementos transcendentes, energias, a luz? O que é que está a me esperar depois desse momento em que eu deixar de viver aqui na Terra? Vamos esperar para ver. Eu espero retornar e contar para vocês de alguma forma. Então agora eu vou passar a falar para vocês sobre como que essa espiritualidade agiu em mim. Primeiro foi construindo o livro Jesus Quântico, começou em 2015. Jesus Quântico foi um divisor de águas, porque foi a primeira vez que eu recebi mensagens transcendentes de uma forma muito violenta, muito rápida. Eu escrevi um livro de 100 páginas praticamente em uma noite. Ele teve enxertos posteriores, algumas correções, porque eu escrevia muito rápido, mas ele foi escrito mais ou menos ali das 11 horas da noite, 10 horas da noite de um dia, até as 5 horas da manhã do outro. Como? Não sei. Posteriormente, surgiu o oráculo da intenção quântica. O oráculo da intenção quântica, essa maravilha, olha só que bom, a primeira carta que eu peguei é o portal. Foi por onde eu passei, o portal. Isso aqui mudou a minha vida e está aqui para mudar a humanidade. Só existem 2 baralhos destes distribuídos até hoje. Mas eu espero que muitos outros magistas, tarólogos, cartomantes usem isso aqui. Depois veio as mesas, né? As mesas de informação, a mesa de energização, a mesa dos trabalhos. Tudo isso aqui são energias. Eu aprendi, através de Jesus Quântico, a canalizar essas energias, a compreender a forma com que as energias funcionam nessa passagem dos mundos, né? Das existências, das transcendências para o mundo material. Né? Nós somos obrigados a respeitar algumas leis, as leis da física principalmente, mas a gente pode manipular as leis da física clássica com a física quântica. A quântica, ela prova que nada é o que é, nada é o que aparenta ser. Quando a minha mão encosta uma na outra, sequer está encostando, porque os elétrons aqui, eles se repelem, mas o nosso sistema nervoso é tão perfeito que ele nos engana, dando a percepção de que estamos encostando um dedo no outro, mas não estamos. Em escala atômica, se tivesse como filmar isso aqui em escala atômica, os meus dedos não estariam encostando. Muita ilusão, né? A minha imagem estaria chegando para vocês, porque é tudo fragmentado. Eu mesmo não existo, eu sou um conjunto de átomos vibrando em altíssima potência que dá essa configuração que vocês estão vendo, assim como você está me assistindo. A casa que você mora, ela está vibrando. Aí a casa que você quer, ela também está vibrando em algum lugar. Você precisa de materializá-la. Mas não é magicamente que você vai fazer isso, não. Mas através dos processos magísticos. E a magia que eu estou falando é a magia da quântica. É a magia praticada há séculos, há milênios na Terra. É a mesma magia praticada pelos celtas, pelos ibéricos, pelos normandos, pelos povos da China, como havia magia viva na China, na Índia, na África, os nossos orixás, os elementos da natureza, né? Como os africanos tinham essa visão, que Olorum, o Deus criador de tudo, que ninguém nem tem contato com ele, essa criatura
criatura que criou tudo. Ele não pode ser uma criatura, ele é o incriado, ele se autocriou e criou todas as coisas. Ele nomeou elementos, deuses, semideuses, para cuidar do nosso planeta. Aí ele nomeia. Aqui eu não vou entrar nos detalhes das diferenças de orixás, inquices, voduns, vou falar só de orixás mesmo. Então ele cria Oxóssi para cuidar das matas, ele cria Ogum para cuidar do ferro, esse ferro que é transformado em ferramentas de agricultura que traz a vida, mas também em espadas que trazem a morte. Ele cria Oxum, a deusa da beleza, né? Orixá da beleza, que cuida das águas. Ele cria Iemanjá, a mãe dos peixes, aquela mulher maravilhosa com os peitos fartos que alimenta o mundo. E assim ele vai criando, Olorum vai criando esses deuses para cuidar da natureza, ele vai criando San para cuidar dos raios, das tempestades, ele criou Xangô, o cabecilê Xangô, cria Xangô para cuidar das pedreiras, é a força bruta do homem, mas também é a justiça. E assim ele vai criando e vai expandindo isso, né? E várias outras religiões no mundo, antes de serem religiões, atuam como processos mágicos, mas com a evolução do ser humano, e nós naturalmente somos ambiciosos, nós vamos criando meios de controlar uns aos outros, surge aí da magia, surge a religião institucional. E a religião institucional, preste bem atenção no que eu vou falar, ela é escravizadora. Toda religião escraviza, porque ela precisa de dominar o seu cérebro, ela precisa subjugar a sua vontade. Uma religião não pode jamais permitir que você pense, que você seja livre, porque livre você quebra o jugo da escravidão religiosa. Você se liberta, você vai ao encontro do seu próprio Deus. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de papa, padre, você não precisa de pastor, você não precisa de pajé, você não precisa de pai de santo, babalorixá, ialorixá. Você não vai precisar de nenhum tipo de guru, de nada disso, né? Dos imãs, você não vai precisar de ninguém, né? Dos chás, o chás, como o chá reza parlé, né? Você não vai precisar de ninguém. É você e a transcendência, é você conectado a tudo que existe. Aí você abre os olhos e percebe: o escravo de uma religião, agora eu não sou mais. E aí você começa a praticar atos mágicos. E aí você entende, estou passando a mão em cima de uma chama, o poder que tem o fogo. Por que o fogo é tão importante para a nossa existência? Você começa a perceber o poder dos elementos naturais, a energia que emana dessa simples pedra. Isso aqui tem uma energia aqui dentro, né? Isso aqui emana energia. Este pedaço de madeira, quando queimado, ele transcende, pois ele emite um cheiro, um aroma, um incenso que eleva as nossas intenções. Quando você começa a perceber que a água é muito mais do que um elemento que mata a sua sede, mas é o próprio elemento da vida, é aquilo que te traz a existência e mantém a existência nesse planeta, a água e o fogo do sol, a água dos nossos rios e dos nossos mares, né, sustenta a nossa vida. E aqui, ó, nós vamos transcendendo. Nós não somos seres, nós estamos presos a essa terra, mas nós não somos seres dessa terra. Nós somos seres que transcendemos. Eu assisto alguns vídeos dos ateus, excelentes canais de ateísmo, com grandes filósofos, e eu vejo a necessidade visceral, quase doentia, do ateu ter que provar a não existência de Deus ou dos deuses, a não existência de uma vida pós a morte. Eu sinto muita pena dos ateus, porque eu não conheço na história da humanidade uma única sociedade, uma única sociedade. Eu estou falando de povos reunidos, cidades, estados, não, tribos que sejam. Eu não conheço a história de uma única sociedade que existiu sem a presença de uma divindade. De alguma forma, há um culto, gera-se um culto. Um dia eu ouvi um ateu falando: todos nós nascemos ateus e a cultura nos impõe a religião. Ele está correto? Ele só erra no argumento, ele na verdade esconde o seguinte: os primeiros povos nasceram, surgiram no mundo sem cultos e eles se desenvolveram, eles autodesenvolveram o culto porque ouviram o barulho de um estralo de um raio, né? Um trovão, depois um raio, perdão, o contrário, né?
um grande raio no céu, seguido de um estrondo de um trovão. Olha, isso é os deuses falando com nós. Eles olhavam à noite para os céus e viam as estrelas e se questionavam, quem colocou isso lá? Nós não fomos, então foram os deuses. Eles olhavam para as forças das águas, tem um Deus que controla essa água. Nós, seres humanos, inclusive todos vocês, ateus, temos a necessidade intrínseca, implantada nas nossas mentes, quando nós somos construídos, quando nós somos pensados pelas divindades, de criar deuses. Nós criamos Deus, nós necessitamos justificar a nossa existência. Então, eu acho muito divertido os vídeos dos ateus, porque eles se desesperam para provar que são únicos e que não existe Deus e que não existe nada e é só a matéria. Mas eles olham apenas para o próprio umbigo, eles não conseguem explicar a dimensão desse universo e dos outros, quando há choques de galáxias, quásares, quando há explosão de estrelas, aquela coisa maravilhosa que é o universo. E quem explica isso? A nossa mente não foi feita para compreender. Olha aí, os nossos astrônomos, os grandes, a NASA e todo mundo não consegue explicar nem a origem da vida na Terra, principalmente compreender a dimensão do universo. Mas prosseguindo aqui, eu ingressei na magia através da Ordem do Corvo. Foi quando eu fiz uma visita em Portugal, fui convidado a participar de um evento na Serra da Lousã, no Monte Ecumênico. É um dos lugares mais lindos que eu já visitei na minha vida, de uma paz, de uma energia tremenda. Eu estava acompanhado de toda a equipe da grande sacerdotisa do continente ibérico, que chama continente ibérico, né? A Ibéria ali, que era Portugal. E ela cultuava os deuses antigos, né? Bradaruna, e era um solstício de verão no ano de 2017, e foi simplesmente um ato revelador, porque ali eu comecei a ver corvos, e os corvos traziam muitas mensagens, porque eles são seres que têm uma visão além da matéria, assim eu compreendo, né? E esses corvos trouxeram grandes informações, eu comecei a inserir as informações da Ordem do Corvo dentro do mundo magístico. E até então, eu estudava várias religiões por conta do meu mestrado, que foi na área de ciência da religião. Cheguei a coordenar grupos de estudos internacionais sobre religião, mas eu estava focado muito nas religiões tradicionais, como o Islã, como os hinduístas, como os cristãos. Já tinham conhecimento iniciático de outras ordens, mas deixava isso apenas naquilo que eu posso chamar de hobby, né? Eu não aprofundava os estudos. E a partir de 2017, eu simplesmente fiz uma imersão absurda, né? Uma imersão paranormal, uma imersão nos estudos e na vivência das magias. E aí eu fui conhecer a fundo o xamanismo, as religiões brasileiras, eu fui conhecer a fundo a Wicca, né? Não só isso, mas a Goécia, a Telema, tantas outras, a magia do caos, a bela magia do caos, tão moderna, tem tudo para crescer aí, conquistar milhões de pessoas e conseguir chegar em um ponto comum, onde eu desenvolvi aí, com todo esse processo, conheci as religiões de matriz africana, e não posso deixar de falar isso, né? Através do Omolocô, que é uma mistura de banda com candomblé, com catolicismo e com quimbanda. É uma religião bonita, religião que cultua orixás e traz as entidades da terra, né, como Exus, pombagiras, caboclos, pretos velhos, herês, boiadeiros, marinheiros, traz essas entidades para trazerem suas informações, né, trazerem suas vivências, fazerem curas, trabalhar com processo de adivinhação, na verdade é antecipação, né, não é adivinhação, conseguir equacionar muito dessa religião, estudei bastante a Umbanda, alguns fundamentos do candomblé, mas não só essa religião de matriz africana, afro-brasileira, não gosto de falar religião de matriz africana, ela seria religiões de matriz afro-indígenas brasileiras, né? Porque elas são religiões estritamente brasileiras, mas estudei as religiões africanas, né? Até os zambetos lá, e o que os iorubás fazem, o que os fon faziam, e não só isso, porque ficou um pouco difícil estudar na África, porque lá está muito islamizado, né? Tá bom? Depois isso é um assunto para outro vídeo. E aí, vou trazer para vocês algumas informações sobre rituais. Pegando todo o vídeo falando sobre ritual. Então, vou ser bem direto. Eu até fiz aqui um texto, tá? Para trazer para vocês.
Quem precisar disso aqui é só mandar o WhatsApp, eu mando todo o material. E tem uma surpresinha, hein? Dia 8 de março, comemorando o Dia da Mulher, o mês de março, que é o mês das bruxas, das feiticeiras, né? Eu quero lançar uma pérola para vocês. Fica aí. Vamos lá. Axés, né? O que é o axé? O axé ele existe na gira de esquerda, isso tratando das mãos da esquerda, né? Desde a Bíblia tem isso, né? A Bíblia também é um livro de feitiçaria, viu? Os cristãos não gostam que fala, mas é um livro de bruxaria pesada. Mas as giras de esquerda, tanto nas religiões de matriz afro-indígena brasileira, como na Goécia, como na Telema, na magia do caos, né? Essa ritualística da esquerda, elas concentram várias entidades. São entidades mais teúrgicas, ligadas aí a uma obscuridade da terra. São elementos de força terrena. Eles são seres que talvez já tenham vivido, né? E tenham compartilhado aí uma existência conjunta e agora trazem de volta para nós toda essa experiência, a bagagem que eles têm, mais ainda, junto com as informações do mundo transcendente. Nos meus rituais, eu trabalho com os Exus e com as pombagiras. Os Exus gostam muito de charutos de boa qualidade. Um dia eu tive uma experiência com o seu Três Encruzilhadas, que é o Exu que eu trabalho com ele, e eu comprei o charuto de má qualidade porque era barato. Ele deu 2 tragadas e depois jogou fora. E deu uma bronca, né? Falou para a pessoa que estava como cambone, como assistente, falou assim, ó, fala pro rapaz nunca mais comprar essas porcarias, tá certo? Porque tudo que ele me der, eu vou dar 1000 vezes a mais para ele. Ou era 70 vezes a mais. Assim, era uma quantidade bem grande de vezes a mais. Então, se ele comprar um charuto bom, eu vou dar condições dele comprar 70 ou 1000 vezes mais do que esse. E realmente eu comecei a fazer isso, porque eu senti depois bastante envergonhado, porque aí a pessoa vem e te conta, né? E eu comecei a dar o charuto de boa qualidade e muita coisa melhorou. Inclusive o axé melhorou. Então, charuto de boa qualidade, gosta de copo de vidro, não venha com copo de plástico para Exus. Whiskies bons, tá? Não poupe no whisky. Também não precisa de comprar um whisky que você não gosta. Por exemplo, o Royal Salute, eu acho um whisky horrível. Então, o Royal Salute é um whisky caro e ele é muito bom. Não, é bom para quem gosta. Aprendi quando eu estava em Portugal, falando sobre vinhos, um português me ensinou, né? Eu estava lá, porque em Portugal se bebe muito mais vinho do que qualquer outra bebida. Eu estava lá para aprender, assim, 90 dias fazendo a pesquisa em grupos religiosos e aproveitei para beber bastante vinho e conhecer mais da cultura. Ele falou para mim a seguinte frase, pegue para você, ele falou assim, vinho bom é aquele que você gosta, não é aquele que tem um rótulo chique, a garrafa bis, super premiado. Isso aí serve para quem entende daquele tipo de bebida, para quem pratica aquele tipo de bebida. Então, o vinho bom é aquele que te faz bem. Poxa, que informação! E eu realmente adotei isso para todo tipo de bebida e outras circunstâncias. Roupas também. Roupa boa é aquela que me deixa bem. Não é para o outro me ver, é para que eu me sinta bem. Então, um whisky bom, um whisky que te agrada, tá? Porque ele quer te agradar também. Essa entidade, o Exu, ele quer te agradar. O meu Exu usa capa e chapéu. Tem Exu que usa só chapéu, tem o só usa capa, tem o Exu que usa terno, tem o Exu que não usa nada. Vai da sua entidade, né? E o meu Exu gosta de padê com carne de boi, tá? Ele não gosta de bife passado, ele gosta de carne crua com azeite, de dendê, e é só isso. E quem são os Exus? Vamos lá. Um dia a espiritualidade falou para mim, não poupe nos vídeos, se tiver que demorar 1 hora, fique, 2 horas, fique. E eu tô começando a fazer isso. Quem são os Exus? Exus são seres que viveram na Terra. Geralmente eles viveram no país que eles estão. Então nós temos Exus lá no Japão já se manifestando. Dentro da Umbanda, lá, que está instalada no Japão. Então manifestam-se ali príncipes, samurais, geishas. Aqui no Brasil nós temos os Exus e as pombagiras. Os nossos Exus, eles são uma salada, né? Porque muita da magia do continente europeu veio para o Brasil. Quando começou a colonização, as mulheres estavam sendo perseguidas por serem bruxas, por serem prostitutas, que lidavam com magia, vieram segregadas para o Brasil. Bruxos também, magos vieram. E lá da África veio um monte de africano que trabalhava com magia, né? Além de trazer os cultos tradicionais dos orixás, também trabalhavam com muita magia e trouxeram esses elementos para cá.
E os nossos índios, né, os povos naturais do Brasil, os povos originários, também têm a sua magia e trouxeram tudo isso. Nós juntamos aqui numa salada. Europeu com africano, com português, com índio e criamos a nossa própria religião. Então os Exus, eles são entidades que vieram da Europa, tá? Atravessaram a Europa, vieram das matas do Brasil, vieram das savanas da África e juntaram-se tudo aqui no Brasil. E aí nós temos Exus que foram, por exemplo, guardas policiais na França. Nós temos Exus que foram guerreiros do Império Romano, mas nós temos Exus que foram das ruas do Brasil, malandros criados na rua do Brasil. E o malandro aqui não é esse malandro vagabundo, não. É a arte da malandragem. Aquele que sabe sobreviver na rua com toda dificuldade, não cai debaixo de marquise e vai usar droga até morrer, não. É aquele que sai debaixo da marquise e cria o seu império. Ele constrói alguma coisa, ele usa a inteligência, malemolência brasileira para criar. Aí eu estou falando de entidades malandros como Zé Pelintra, certo? Mas nós temos também as entidades que estão ali na Calunga, como o seu Capa Preta, o Exu das Três Encruzilhadas, Grande Tata Caveira, tantos e tantos outros que estão por aí, que participaram. Existe também uma história, alguns anjos, né? Está muito ligado ao cristianismo, que se tornaram Exus, mas eu não quero entrar nesse detalhe, não. E as nossas pombagiras, da mesma forma, nós temos as pombagiras africanas, nós temos aquelas pombagiras que vieram da África, da Europa, né? Grandes cortesãs, tem uma diferença de cabaré, né? Tem uma diferença bem grande entre Maria Padilha do Cabaré, tá certo? É uma coisa. Os puteiros eram outras coisas, né? A zona era outra coisa. Então nós temos aí uma diferença. Vieram as Marias Mulambo, né? As pombagiras meninas, as Farrapo, tantas e tantas outras que vieram. Mas também nós temos Cucurucaia, né? Nós temos as pombagiras que vieram aqui da terra brasileira, que foram criadas aqui no Brasil e viveram grandes experiências, passaram por esse mundo transcendente e por alguma forma, que muitos tentam explicar, mas ninguém tem uma explicação absoluta, hoje estão aqui dentro dos terreiros, dentro dos centros espíritas, dentro dos centros de Umbanda, né? Não confunda, tá, pessoal? Por favor, fica um adendo aqui, vou até parar para fazer um corte. Espírito que aparece dentro da Igreja Universal e outras igrejas de corrente pentecostal não são os mesmos espíritos que se manifestam dentro das religiões de matriz africana, dentro da Wicca, dentro da Telema, dentro da Goécia, dentro da Ordem do Corvo, dentro da magia do caos, dentro do Omolocô, da Umbanda, do Candomblé. Não é. Dentro da Jurema, do Batuque, do Tambor de Minas, não são. Aquilo que acontece nessas igrejas ou é animismo, tá? Animismo é quando a pessoa acha que está incorporada de uma entidade, ou, que é o mais comum, é uma marmotagem, é 171, é estelionato, é vagabundagem, é gente paga para fazer aquilo ali. Uma pombagira jamais faria uma palhaçada daquela que vocês veem na televisão. Um Exu nunca, absolutamente nunca, iria dentro de uma igreja falar: eu vou fazer isso com a pessoa, aquelas vozes grotescas, aquela coisa horrorosa. Aquilo é um circo. Aquilo é um circo para te enganar. E se você quer continuar sendo enganado, vai lá, continue sendo enganado. Mas saiba que você está sendo feito de trouxa para pegar o seu dinheiro e te manter escravizado ali dentro daquela igreja. Quer conhecer entidades de verdade, entidades evoluídas? Procura um terreiro, procura um centro espírita, procura uma roça de candomblé. Venha na Wicca, venha falar comigo, eu manifesto para você, tá certo? Mas, por favor, não confunda aquela palhaçada das igrejas pentecostais, aqueles circo que eles aprontam ali, com a magnitude dos seres espirituais, a grandeza de uma pombagira, de um caboclo, de um Exu. Tá? Não confunda, pare com isso. Então, as nossas pombagiras são curadoras, elas abrem caminhos, elas veem o que está na sua frente e abre, afasta o mal de você, aproxima casais, tá? Eles servem para isso e muito mais. Gente, meus rituais são grandes. Esse vídeo já está ficando bastante grande, né? Maior do que eu esperava. Embora a minha religiosidade mandou eu fazer
Minha espiritualidade mandou fazer maior. Mas eu vou parar aqui nessa parte da pombagira. Vou falar só da pombagira e depois eu vou falar no próximo vídeo do Tata Caveira e de outros, tá? As pombagiras, ou pombodila, ou pombogira, ou como se escreve no Brasil, pombagira. Elas gostam muito de champanhe, bom champanhe, tá? Embora a minha moça, eu carrego uma moça, pombagira menina da estrada, ela gosta daquele keep cooler, sabe aquele champanhezinho? Ela gosta daquilo. Não precisa de comprar Chandon, ela não quer Chandon, ela quer keep cooler. Porque se ela quisesse o Chandon, teria. Como eu tenho algumas champanhes aqui guardadas, ela falou assim, eu não bebo isso, eu quero o keep cooler. Então ela bebe o keep cooler de pêssego. Elas gostam de saias, saias rodadas, saias brilhantes, ações espalhafatosas. Capa, a minha pombagira usa capa e capuz, então ela não usa o ojá, né, que é aquele tradicional, um lenço de cabeça que as pombagiras usam. A minha pombagira usa um capuz. Elas gostam de joias, tá? Prata, ouro, bijuterias, aquilo que você dá do coração. A minha menina tem uma pulseira de cor de rosa, mais ou menos, cor de pêssego, com um coração brilhante, douradinho, que ela parece um chupalho de cobra. Balança assim, o encanto acontece. Ela ama essa joia. E não é uma joia, é uma bijuteria. Eu já saí para comprar joias para ela, mas a minha não pediu uma joia específica ainda. Ela tem 2 anéis de prata que ela ganhou. Ela ama esses anéis. Padê com rosas e frutas. E ela gosta muito de uma cigarrilha. Cigarrilha às vezes de menta, às vezes de canela. Para que a entidade usa charuto, né? O Exu usa charuto. Tem pombagira que usa charuto também. E cigarrilhas. É porque a fumaça... Ó, vou fazer de novo aqui. Tô pondo fogo no palo santo. A fumaça, ela é o incenso. Ela é o mesmo que elevar o nosso pensamento, eleva a nossa existência, eleva os nossos pedidos, as nossas necessidades, principalmente as nossas intenções. Você vai ler na magia da intenção isso. Eleva para o mundo do Orum, do céu, do infinito, da transcendência. É por isso que eles gostam desse cigarro. Eles usam isso para subir. E geralmente o médium não traga, né? O médium só enche a boca e sopra. Tem pretos velhos que inclusive nem usam o cachimbo do lado contrário. Eles sopram do bojo para a ponta e não puxa. Eles fazem soprar para defumar. A defumação é um dos elementos mais importantes para quem faz qualquer tipo de magia, tá? Então esse é o poder os desejos, as necessidades das pombagiras. Mas tem pombagira que gosta de vestidos luxuosos. Tem pombagira que gosta de peruca, de cigarrilha, de luva. E é isso por hoje. Agora a grande surpresa, dia 8 de março de 2024. Dia 8 de março vai ser lançado o livro A Magia da Intenção pelo site da Amazon. E só no dia 8, isso é um presente que eu estou dando para as mulheres, todas as mulheres que seguem meu canal. Esse livro vai estar na Amazon. Se não me engano, lá é cotado em dólar. Então, eu vou botar o preço mais baixo. Se não me engano, é 99 centavos de dólar. Algo em torno de R$4. Vai ser isso, tá? Se não me engano, é 99 centavos de dólares que ele vai custar. Vai estar lá no dia 8 por esse preço. É um livro de mais de 600 páginas. É uma enciclopédia, é um estudo intenso que foi realizado sobre magia. Chama A Magia da Intenção. É um guia completo para você usar a magia a seu favor. Você vai conseguir compreender muito mesmo. É um livro que tem uma parte técnica, uma parte prática, né? Tem a parte teórica, onde você vai entender os processos magísticos, como é que é a fundação desses processos no mundo, a diferença de mago e sacerdote, profeta. Eu busquei, quando estava escrevendo essa obra, ser o menos acadêmico possível, mas alguns vícios da academia permanecem, né? Então é um livro que vai servir muito bem para estudos em academia também. É um livro intenso, é um livro que você vai guardar na sua biblioteca para a sua vida toda. Ele é um livro digital, tá? É um livro que você vai pegar como e-book pela Amazon. É um livro muito denso, é um livro de pesquisa, é um livro que tem um sumário exemplar, você vai ter facilidade de consultar o que você quer pelo sumário dele. É um livro que só tem informações, muita informação, mais de 600 páginas. É um dos poucos livros, tá? Talvez um dos únicos que tenha tanta informação reunida sobre magia. Isso aqui eu falo para vocês com muita
muita serenidade, porque esse livro não é meu, esse livro veio de outros mundos. Esse livro veio de uma transcendência, veio de universos que nós não conseguimos tocar. Essa informação chegou para vocês. Então, no dia 8 de março de 2024, nesse dia, o Magia da Intenção vai estar a 99 centavos de dólar. Já no dia 9, ele sobe para 18 dólares, tá? Porque eu tenho que valorizar tudo aquilo que a espiritualidade me dá. Eu tenho que valorizar isso. Eu não posso simplesmente jogar tudo que eles me deram para qualquer um. Porque não é um livro para qualquer um. É um livro para você que quer estudar, para você que quer aprender, para você que quer crescer na magia, tá certo? É um livro que traz informações de uma coletânea de vários e vários outros grimórios de livros, livros técnicos, livros de teóricos, livros de teólogos, traz informações ali intensas. E como eu escrevo na obra, ela é inacabada, porque a magia nunca acaba. A magia surge a todo momento. Então é um presente para vocês, mulheres, dia 8 de março, ó, vamos lá. É um presente para vocês, mulheres. No dia 8 de março de 2024 vai ser lançado Magia da Intenção na Amazon a 99 centavos de dólar para você. Só nesse dia, tá bom? Espero ter te agradado, espero que você assista esse vídeo por completo. Te agradeço muito. Obrigado.